Saudações, meu povo lindo. Tudo bom? Depois de um tempo aí sem estar apresentando os módulos para vocês, estou de volta e dando continuidade aos nossos estudos. O tema de hoje é classificação dos óxidos. Como eu classifico esses meus óxidos? Uma introdução vai ser o seguinte, óxido, nós temos aqui três exemplos de óxido presente no nosso dia a dia. Primeiro, a emissão de gás carbônico, tanto na respiração ou na queima de combustível. Então, nós temos aqui o CO2, que ajuda o efeito estufa, contribui para a chuva ácida. Nós temos aqui, quem nunca foi num sítio, andou pela cidade e viu as árvores todas pintadas ali, não é? Ou você mesmo pintou a própria casa com a famosa cal hidratada, que é utilizado no processo de caiação. Então ali você tem um óxido que reage com a água produzindo uma base, o hidróxido de cálcio. Mas para produzir o hidróxido de cálcio, pega a cal, que é o óxido de cálcio, hidrato. E nós temos aqui o óxido de ferro 3, que é o principal componente da ferrugem, e também ele é usado para pigmentação. Então essa cor vermelha é usada na pigmentação. Então aqui eu tenho três exemplos, entre tantos outros, de óxidos. Então primeiro, recapitulando, óxido é todo aquele composto binário, ou seja, formado por dois elementos químicos, sendo o oxigênio mais reativo. Então o oxigênio ele tem que ser o mais reativo que todo mundo que está ligado a ele. Se tiver um flúor e um oxigênio, deixa de ser, mas isso é raro. Então eu tenho aqui, como ele pede para classificar, eu vou pegar o primeiro aqui, que é o óxido básico. O óxido básico reage com ácido produzindo sal e água. Então o óxido básico, olha que legal aqui, onde ele está dizendo aqui, são óxidos que reagem com ácidos formando sal e água. Então o óxido básico ele tem que ter metal. Então o óxido o oxigênio ligado a um metal, eu tenho um óxido básico que reage com um ácido produzindo sal e água. Tá bom? Esse é o básico. Então ele está dizendo aqui, óxido de cálcio reage com água, vai produzir uma base, que é o hidróxido de cálcio. Óxido de sódio reage com água, vai produzir a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Essa aqui, essa primeira, aquela reação da cal lá, de fazer caiação. E os óxidos básicos reagem com ácidos formando sal e água. Então eu tenho aqui o óxido de cálcio, reage com o ácido sulfúrico, que vai produzir o quê? O sulfato de cálcio e água. Olha, óxido de sódio reage com o ácido clorídrico. Então, o sódio junto com o cloro vai formar um sal, cloreto de sódio e água. O cálcio junto com o sulfato produz o sulfato de cálcio e água. Então você tem ali os óxidos básicos. Agora, se tem óxido básico, porque existe o óxido ácido. Então, óxido ácido são aqueles que formam sal e água. Então, nós temos aqui, óxidos ácidos são formados principalmente por não metais. Então, observe, naquele exemplo lá, no óxido básico, foi colocado ali o metal junto com o oxigênio. Porém, os óxidos ácidos não é metal, e sim metal. Então, olha só, nitrogênio, enxofre, fósforo, o carbono, esses óxidos, em contato com a água, vão produzir ácidos. Então, óxido é ácido. Em contato com a água, produz ácido. Então, olha aqui a chuva ácida aqui presente. Tá, agora aqui, os óxidos ácidos reagem com bases, formando sal e água. Então, tem um exemplo aqui, colocou pequenininho, mas vou deixá-lo grande, O hidróxido de cálcio, que é uma base, reage com o óxido ácido. Nesse caso aqui, gente, você tem uma solução incolor, que é o hidróxido de cálcio,
E você começa a soprar. E quando você sopra, vem o gás carbônico. Ele vai formar um sal insolúvel. Olha só, eu tenho base, ácido, vai produzir um sal insolúvel e água. Daí você tem, então, uma precipitação. A água vai ficar esbranquiçada, né? Essa é uma maneira de saber que naquele ambiente apresenta gás carbônico. E também fiquei de colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Existe, como tem um óxido ácido básico, tem o óxido neutro. E os óxidos neutros são 3 carinhos. Tem o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Gente, esses 3, tem até no material de vocês, eles não reagem com ninguém, tá? Por isso que são chamados óxido neutro, que acaba sendo muito perigoso. Porque se você tem um óxido que ele pode reagir na presença de um ácido, ou na presença de uma base, ou até na presença da água, show de bola, você consegue eliminar. Mas óxido neutro ele é perigoso porque ele não consegue, você não consegue dar fim nele. Tá? Então aqui, ó, eu peguei aqui o exercício, tá? Peguei um exercício aqui bem tranquilinho, que diz assim, ó, filtros contendo óxido de cálcio são utilizados no tratamento de biogás, removendo dele gases prejudiciais no tratamento ao meio ambiente. Então, óxido de cálcio é isso aqui. Tá? O óxido de cálcio. Por ser uma substância com propriedade básica, o óxido de cálcio é eficiente na remoção de quê? Então é o seguinte, ó. Ele vai, como ele é básico, ele vai ter que reagir com um ácido. Então vamos procurar aqui os nossos óxidos ou as nossas substâncias com características ácidas. Ó, aqui, gente, eu já vou descartar isso daqui, ó. Como eu falei, o monóxido de carbono ele não reage. Então eu já vou descartar. CO2, que é o meu gás carbônico, tá? Ele vai produzir, ó, o carbonato de cálcio. Então, ó, óxido básico com óxido ácido produz sal. Por que não produziu água? Porque eu não tenho hidrogênio para a produção de água. Daí eu vou pegar aqui, ó, óxido básico mais o enxofre, que vai produzir um sal que é o sulfeto de cálcio e mais água. Então, olha, eu neutralizo o óxido de cálcio, mas sobrou amônia. Gente, então ele tem caráter básico e caráter básico. A amônia é básica, então básico com básico não neutraliza. Então, ó, vou descartar e vou descartar. E eu vou ter como a única ali que vai realmente neutralizar a minha substância, que é uma maneira de remover essas duas substâncias que são prejudiciais ao meio ambiente, o gás carbônico e o ácido sulfídrico, que são geradores de chuva ácida. Nesse outro daqui, um exercício da FUVEST, olha só, quando soluções aquosas saturadas de hidróxido de bário, chamada água de barita, são expostas ao ar, formando-se um precipitado branco. Isso lembra muito aquele exemplo que eu dei lá do hidróxido de cálcio. Essa propriedade torna a água de barrita um importante reagente analítico. O fenômeno descrito deve-se a... Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu hidróxido de bário. Deixa eu colocar aqui. Que vai reagir com o gás carbônico, que ele vai formar um precipitado, que é o carbonato de bário e
mais água. Tá, então eu fiz aqui. Vai ficar muito parecido com aquele exemplo lá que eu dei desse daqui, ó. Eu usei, ó, o hidróxido de cálcio, no caso era o hidróxido de bário, que reage com o gás carbônico e vai formar um precipitado branco. No caso vai ser o carbonato de bário, lá naquele exercício. Então diz aqui, ó. Precipitação de óxido. Não, gente, ele está formando um sal. Isso aqui é um sal, ó. Então, já não é. Precipitação de hidróxido de bário. Não, gente, ele está formando carbonato de bário. Não a precipitação de hidróxido. O hidróxido de bário está reagindo, está sumindo. Precipitação do carbonato de bário por absorção de dióxido de carbono, indicando a presença desse gás. Então, ó, é o gás carbônico que entrou em contato com o hidróxido de bário, produzindo aquele precipitado branco. Letra D. Precipitação de óxido de bário. Não vai formar hidróxido de bário. Precipitação de nitrato de bário. Não tem nitrato aqui, é o gás carbônico. A resposta C é a correta, tá bom? Dando continuidade aqui, então, vamos lá na reta final. Esse aqui é um exercício do Enem, tá bom? Exercício do Enem que diz assim. Tá. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informações, leu a seguinte reportagem. O céu, meu sol, 1,65 m, gritando. Noite e dia, noite. Girassol. Tem uma música chamada Girassol do Ira. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo do girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados em pH acima de 5,3, que indica a menor acidez da terra. Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor... Embrapa é muito legal, gente. Eles têm cada pesquisa. Eu gosto de assistir muito Globo Rural de domingo, cara. É muito legal. E toda hora fala da Embrapa. A Embrapa pesquisa demais. O agricultor deve colocar por hectare 40 quilos a 60 quilos de nitrogênio, 40 quilos a 80 quilos de potássio e 40 quilos a 80 quilos de fósforo. No caso, aquele é o fertilizante NPK. Você é um exercício para saber a concentração do nitrogênio. NPK. O pH do solo na região do agricultor é de 4,8. Dessa forma, o agricultor deve fazer a calagem. Tá. Suponha que o agricultor vá fazer a calagem. Aumento do pH do solo por adição de cal virgem. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá pela interação do cal com água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio, que reage com íons H+ dos ácidos, ocorrendo então a formação de água e deixando íons cálcio 2+ no solo. Tá, então ele quer saber, olha o seguinte, considere as seguintes equações. Óxido de cálcio mais água, que vai dar... Opa, já achei aqui um errinho aqui, ó. É isso mesmo? Tá certinho no exercício? Ó. Esse 3. Tá vendo aqui, ó? Esse 3, ó. Já tá errado. Óxido de cálcio mais água produzindo hidróxido de cálcio. 2 confere. Hidróxido de cálcio produzindo aqui, reagindo com ácido, que ele fala aqui, ó, reage com íons dos ácidos, produzindo íons cálcio 2+ e água, tá bom? Certo. E o mesmo ele colocou aqui, ó, só que o que está faltando? Olha, está dizendo que o hidróxido de cálcio, quando reage com o hidrogênio, produz um óxido. Não, ele está dizendo que está produzindo cálcio 2+, ó. Está errado. Então, o processo de calagem descrito acima pode ser representado... Vocês estão vendo que a resposta estava aqui, ó. Estava nessa parte aqui, ó. Aqui já estava errado esse balanceamento. E aqui ele está dizendo que está produzindo, vai soltar para o solo íons
cálcio, óxido de cálcio, mas diz que deixando, ó, íons cálcio mais. Então, olha, o 4 está errado, deixando a resposta correta, a letra C, que é a corretíssima. Tá bom? É isso, gente. Até o nosso próximo encontro, né? Beijão para todos aí.